Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ética, Cidadania e Inclusão Social para o P2 de Biomedicina à noite. Então, pessoal, vocês concordam com a gravação e posterior divulgação dessa aula no meu canal do YouTube? Ok. Vamos iniciar então o nosso conteúdo. Hoje, né, dentro da disciplina de Ética, Cidadania e Inclusão Social, a gente já falou sobre a ética, exploramos bastante sobre a bioética. Querendo ou não, quando estávamos falando destes dois assuntos, né, ética e bioética, a gente também falava sobre cidadania e inclusão social indiretamente, tá? Mas agora, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente da parte de cidadania. Cidadania, né, é muito importante entender bem o que é exatamente a cidadania. A gente ouve muito falar, mas na verdade, muitas pessoas não conhecem exatamente o que seria, né, ser um cidadão, quais são nossos direitos e deveres aqui dentro da nossa nação, né, do Brasil. E o que a Constituição fala sobre isso, né, os direitos e deveres colocados para nós, cidadãos brasileiros. Então, trata-se de uma palavra usada todos os dias, né, com vários sentidos, mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente. Como eu falei, a gente vai falar, né, vou trazer aqui para vocês o que a Constituição, né, a Constituição Federal de 1988, ela traz referente ao que, né, devemos considerar direitos e deveres de nós cidadãos aqui no nosso país. Então, cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. A gente vê que muitas vezes, né, boa noite, muitas vezes esse direito ele é até tentado, né, ser suprimido. As ditaduras, né, alguns governantes, eles tentam colocar condições ali para você não ter mais o direito de se expressar. Na época da ditadura eu falo a gente brasileiro, tá? Eu nem era vivo na época, mas que o Brasil, né, viveu na época da ditadura. Então, essa questão do direito de expressão era algo que era condenável, né? Muitos jornalistas, cantores, a própria televisão, né, a mídia, que na época era rádio e TV, eles eram censurados, né? Tinha muita censura. Existiram novelas que não puderam ir ao ar na época, justamente por não ter este direito. Pessoas que também na rua, né, não podiam se expressar contra o governo. Então, existiam várias formas de censura e até das mais brutais, né? Não só o não direito de você se expressar, mas a questão da punição por você querer, né, se expressar, seja lá qual fosse a ideia que você tinha. Então, além, né, dessa questão de se ter uma ideia e poder expressá-la, é poder votar em quem quiser sem constrangimento, né? Então, nós vivemos num país democrático, né? Nossa sociedade ela é democrática, onde quando nós vamos escolher, na verdade, é um direito nosso escolher quem vai nos governar. Existem algumas opções que são colocadas, né, dentro do nosso direito democrático, ele é bem aberto, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde se coloca poucas opções. Aqui não, a gente tem um monte de partido. Isso acaba, querendo ou não, sendo uma forma negativa, né? No momento que se abre demais na questão de diversos partidos, a gente vê, né, que eles são utilizados, na verdade, mais como uma forma de desviar verba, né, de pegar dinheiro ali, né, com as... esqueci o nome que se dá agora. Que cada partido ele tem direito, né, a uma certa verba ali do dinheiro público, e aí
tempo de propaganda eleitoral, de acordo com o tamanho. É o fundo partidário, é, Cleide? Isso, fundo partidário. Então, muita gente quer montar partido, né, justamente por isso, porque, lógico, é dinheiro fácil, né? E assim, cada partido existem regras a serem cumpridas. Um exemplo é a questão de uma porcentagem X, que eu não sei agora qual é, para mulheres dentro daquele partido, né? Então, vamos supor, se tem 10 candidatos no partido, seja ele qual o nível for, governo, prefeitura, seja lá qual for. Então, se tem 10, aí uma porcentagem disso tem que ser de mulheres, um exemplo, 40%. Só que aí muitas vezes pegam o quê? Não colocam mulheres que realmente vão, né, lutar, vão buscar ali o direito de serem candidatas para exercer uma função. Não, eles pegam pessoas como se fosse, vamos dizer assim, pessoas fantasmas. Só não são fantasmas porque todo mundo vai saber quem são elas, né? Mas só para colocar o nome ali. Eles não vão utilizar aquele dinheiro que seria direcionado para aquelas mulheres, né? Usarem suas divulgação, né, da sua candidatura, eles vão utilizar para desviar aquilo, né? Então, como eu falei, essa questão aqui no nosso país de ter muitos partidos não é uma coisa positiva, é uma coisa mais para burlar, né, as regras democráticas, as regras que existem em nossa Constituição, para poder estar desviando verba. Também, né, cidadania é devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro, índio, homossexual, mulher, sem ser discriminado. Só que aí eu pergunto para vocês: esse direito, de fato, existe no nosso país? A própria polícia discrimina, né, uma pessoa negra. Então, se tiver passando, infelizmente, né, a gente tem esse racismo estruturado no nosso país, onde muitas pessoas, ao ver uma pessoa negra andando na rua, já olha com outros olhos, com um olhar condenatório. Por quê? Porque o tom de pele dele é mais escura, né? Então, a gente tem, né, voltado aquele pensamento da elite, né, a qual o Brasil ele foi desenvolvido aonde que as pessoas negras eram pessoas escravas, pessoas inferiores, pessoas que não mereciam ter os direitos que as pessoas brancas tinham. Que isso é totalmente sem sentido, né? Somos todos humanos, somos todos iguais nessa questão, somos todos da espécie Homo sapiens sapiens, né? Então, por que você é melhor do que o outro? Ah, porque seu tom de pele é mais claro. Até porque aqui no Brasil, né, nós temos uma misoginia muito grande. Desculpa, misoginia não, miscigenação. Desculpa, confundi os termos. Uma miscigenação muito grande. Então, se a gente for fazer uma análise genética dos brasileiros, a gente vai ver que, né, a porcentagem de pessoas que realmente são brancas é baixíssimo, né? E fenotipicamente a gente já vê que já pessoas brancas aqui são um número bem inferior. Aí até se a gente for considerar o que a gente acha que é uma pessoa branca aqui no Brasil e pessoas de fato brancas na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai ver o quanto que é diferente. Então, alguém tem um pouquinho, o tom de pele um pouquinho mais clara, já, alguns, né, já se acham melhor do que os outros. Índio não, índio é inferior, né? Índio não sabe fazer nada. Lógico, tô ironizando, né? Tô fazendo o papel de pessoas que são, né, racistas. A questão de homossexuais, aí é que é pior, né? Então, é totalmente condenável por algumas pessoas a questão da homossexualidade. É, Então, o amor que uma pessoa sente por outra, se for do mesmo sexo, o que é que você, né, tem a ver com isso? Não é você que está se deitando com aquela pessoa, então
por que que você está tão ofendido? Se você foi pedido em namoro, né, ou em casamento, é só dizer não, né? Se uma pessoa do mesmo sexo te fez essa proposta. Tão simples. Oi, Vanessa, pode falar. Eu só queria saber se tu tá compartilhando alguma coisa. Se o Ou quê? se tá compartilhando tela, porque eu só Ah, tô vendo você. desculpa, eu esqueci. Pronto. De qualquer jeito, esse é o primeiro slide, tá? Ó, a gente tinha aqui o início e eu tô nele. Só tô falando mesmo. Desculpa, gente. Então, essa questão, né, da homossexualidade, aqui a gente vê pessoas que, assim, agridem, pessoas que vão para violência mesmo, né, até para assassinato, pelo simples fato de uma pessoa ter uma orientação diferente da sua, que é o absurdo dos absurdos. Aí a gente vem a questão, né, de ser mulher. Então, tá na nossa Constituição o direito de ir e vir. Só que nós, mulheres, nós não temos esse direito resguardado, né? Uma vez que se a gente for, por exemplo, agora vai dar 9 horas da noite. Então, dependendo de onde a gente for andar, se a gente estiver andando sozinha, né, numa rua, tem gente que acha que isso dá direito a ele, né? Porque são homens, alguns homens que fazem isso, então que isso dá direito a eles de abusar do nosso corpo, né? Então, muitas mulheres, mesmo de dia, não necessariamente à noite, né? Mas nós sempre temos que andar, nós sempre andamos, na verdade, com medo. Né? Enquanto os homens, no máximo, vai ter um medo de ser assaltado, a gente tem medo de alguém passar a mão na gente, né? De alguém abusar, né? Violentar o nosso corpo, né? E nossa alma também, porque o dano não é só físico, né? De um resultado de um estupro. Aí vocês podem estar pensando, professora, mas homem também é estuprado, né? Tem abuso aí de crianças, de adolescentes do sexo masculino. Sim, existe, com certeza, infelizmente, né? Mas a maioria dos casos, infelizmente, é com nós mulheres. O simples fato da gente estar andando na rua, né? E algum homem pegar e soltar uma piadinha, né? É ridículo, né? E eu sei que tem mulheres que acham o máximo isso. Vou me sentir a melhor mulher do mundo, né? Porque tem um homem ali que está me assediando, então é porque eu sou, né, gostosa, tal. Não, gente, isso é uma violência, tá? A não ser que você permita que faça isso, aí é outra questão. Mas, do contrário, isso é abuso. Também existe a questão, né, de praticar uma religião sem ser perseguido, ou mesmo de não ter uma religião. Então, nós vivemos num país laico que isso nos dá o direito, né, de escolher qual religião a gente vai ter dentro de tantas que existem. Então, não existem só religiões cristãs, certo? Existem, por exemplo, religiões politeístas. Aí existem aquelas pessoas agnósticas, existem as pessoas que são ateus, né? Então, existem várias possibilidades, mas existem aquelas pessoas que acham que a religião delas é superior à das outras. Por qual motivo? Não sei, né? Então, qualquer religião, eu acho, lógico, eu não conheço todas, mas eu acho que um princípio básico de qualquer religião é o amor ao próximo e o respeito. Então, no momento que você está condenando, que você está, né, proferindo ódio, violência, então você deixou de ser ser um praticante daquela religião que você tanto diz, né, que segue. Infelizmente, a gente tem muito isso aqui no Brasil, e principalmente contra as pessoas praticantes das religiões afrodescendentes. Então, a gente tem a Umbanda, o Candomblé, entre outras, né, que são praticadas aqui no Brasil e pelo mundo. E
alguns acham que essas pessoas não devem, né, praticar essa religião. Então, as pessoas elas usam de forma pejorativa, tá fazendo um trabalho, é macumba, é não sei o quê. Então, são pessoas, tá ali no terreiro, tá fazendo magia negra. Então, são pessoas que não conhecem, não entendem, né, da religião e ficam aí destilando ódio. Da mesma forma que existem pessoas não cristãs, né, que pode ser qualquer outra religião, ou mesmo ateu, que praticam o mal, o que mais tem também são cristãos praticando o mal, tá? Cristãos que, em nome de Deus, assassinam pessoas, né? Então, e aí? Será que realmente a gente, né, tem os nossos direitos resguardados? A gente precisa lutar por eles, e é isso que a cidadania nos proporciona. Então, há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios da cidadania. Um exemplo, respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, né, lixo no lugar inadequado, não destruir telefones públicos. Então, por trás desse comportamento está o respeito ao outro. Então, a gente, quando vive em sociedade, a gente precisa exercer a cidadania, a gente precisa respeitar o próximo, a gente precisa respeitar as leis, né? Então, no momento que você avança um semáforo, né, o sinal vermelho, você pode estar fazendo com que você tire a vida de uma outra pessoa, no momento que você provoca um acidente. No momento que você joga lixo no local errado, né, e várias pessoas elas também vão ter esse mesmo comportamento, o que é que a gente tem? A gente tem enchentes, né? No momento que tem uma chuva forte, a gente vai ter as áreas de drenagem entupidas por lixo, e aí a gente vai ter a elevação do nível da água, né, causando diversos danos para a sociedade. Fora a questão da poluição, né, provocando liberação de produtos químicos no ambiente, causando danos aos outros seres vivos e assim por diante. Então, o conceito de cidadania, né? No sentido epidemiológico da palavra, cidadão deriva da palavra civita, que tem do latim, né, o significado de cidade, e que tem seu correlato grego da palavra políticos, que é aquele que habita na cidade. Segundo o dicionário Aurélio, cidadania é a qualidade ou estado do cidadão. Entende-se por cidadão o indivíduo no gozo dos seus direitos civis e políticos de um Estado ou no desempenho de seus deveres para com este. Então, como eu falei, né, a gente vai falar na aula de hoje a questão dos direitos e deveres também de um cidadão. E no caso, esses direitos e deveres, lógico, vão poder sofrer alteração de acordo com o país, por exemplo, que você esteja vivendo, tá? Cidadania, segundo Kanoski em 98, é a pertença passiva e ativa de indivíduos em um Estado, nação com certos direitos e obrigações universais em um específico nível de igualdade. No sentido ateniense do termo, né, cidadania é o direito da pessoa em participar das decisões nos destinos da cidade através da eclésia, que na época, né, era a reunião dos chamados de dentro para fora. Na ágora, que era a praça pública, onde se agonizava para deliberar as decisões do comum acordo. Só que esse direito de participar dos cidadãos, na época, não era, né, expressa para todos. Então, nem todo mundo era considerado cidadão. Dentro desta concepção surge a democracia grega, onde somente 10% da população determinava os destinos de toda a cidade. Então, eram excluídos aí aquelas pessoas, né, que eram consideradas seres inferiores, como escravos, mulheres, artesãos, estrangeiros, né, entre outros. Vou passar aqui para vocês rapidinho esse vídeo sobre o que é cidadania, tá? Para a gente compreender um pouquinho mais sobre esses conceitos.
O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima! Então, diante desses conceitos, vamos falar um pouquinho agora sobre o histórico da cidadania, né? Desde a época dos gregos, na Roma Antiga, até chegar nos dias atuais. Então, ao abordar o tema da conduta ética, é fundamental tratar a questão da relação entre o indivíduo e o Estado, ou seja, a cidadania,
Por isso que a disciplina, né, ela traz a relação entre ética, cidadania e inclusão social, porque são três, né, focos, vamos dizer assim, que se interrelacionam. Então, já na Roma Antiga, né, um período que durou 12 séculos e se iniciou no século 8 a.C., com a fundação de Roma, se estabeleceu os direitos e deveres que cada indivíduo tem para com o Estado. Então, foi observado, como no próprio vídeo falou, né, a gente não tem uma cidadania, num ambiente onde se vive em sociedade, então você não tem só direitos, é necessário também ter deveres a serem cumpridos. Então, a evolução do conceito da cidadania na Grécia, né, originado na Grécia Antiga em 1100 a.C. até 146 a.C., o termo cidadania indica aquele que habita uma cidade, que a gente já viu que se chama civitas, né, do latim, e dizia respeito à sua atuação efetiva, o que significa dizer que nem todos eram cidadãos, mas somente aqueles que usufruiriam dos privilégios de determinadas classes sociais. Então, os nossos conceitos atuais de cidadania começaram a forjar-se na Grécia Antiga, onde a gente tinha as revoluções políticas que ocorreram após o século VI a.C., onde foi formado, né, o sentido que definir o cidadão como aquele que tinha um conjunto de direitos e deveres pelo simples fato de serem originados de uma dada cidade-estado. Esses direitos eram iguais para todos e estavam consignados em leis escritas. A cidadania, ela confundia-se com a naturalidade e encontrava, né, a sua expressão na lei. O mais elevado dos direitos era o da participação dos cidadãos nas decisões da cidade, podendo ser escolhido ou nomeado para qualquer cargo público. Só que o conceito naquela época, né, excluía, mas a gente já viu mulheres, excluía crianças também, escravos, e incluíam somente homens totalmente livres, ou seja, aqueles que não precisavam trabalhar para viver. Imagine que o número, né, de cidadãos era bem reduzido naquela época, porque a gente tinha lá as pessoas que, vamos dizer assim, davam ordens, né, e decidiam o que era, entre aspas, né, o melhor para a sociedade, que na verdade seria o que era melhor para eles. Mera coincidência ou não, né, a gente tem aqui no nosso país os próprios, né, deputados, né, os nossos políticos, são eles que escolhem, né, os próprios direitos que eles vão ter. Então, a gente vê uma coisa que foi colocada lá na Grécia Antiga, e que sofreu atualizações, né, e foi visto que outras pessoas deveriam ter seus direitos aplicados também, mas a gente vê que para o povo nada, né? Para eles tudo. Então, enquanto estamos vivendo, né, em plena pandemia, aonde se está sendo aplicado um auxílio de apenas R$ 250, que mal dá para comer, né, durante 2 semanas, quanto mais para um mês inteiro. Em contrapartida, está sendo aí colocado para votação o aumento do salário, né, do presidente e dos militares, né, entre outros aí da política, que vão ter seus benefícios, fora todos os benefícios que já tem, né? Então foi colocado a questão do teto salarial aqui no país, que é de 30 e poucos mil, se eu não me engano, 39. E aí eles resolveram colocar o teto do teto, né? Tá sendo dito assim, o teto do teto, ou seja, aumentar ainda mais este salário, aonde além de todos os benefícios, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio educação e todos os tipos de auxílio do mundo, onde eles teriam esse dinheiro totalmente livre, além de cartão corporativo com dinheiro público, dinheiro nosso, sendo utilizado diariamente para gastar com sei lá o quê, fora o salário, né? Então, olha que interessante, eles mesmos que decidem isso. Em compensação, a gente vê funcionário público, como professores da educação, ganhando às vezes 2 mil e pouco, e são
condenados por algumas pessoas da sociedade que dizem que é um absurdo, né, funcionário público, mas não condena os milhares, né, às vezes milhões que são desviados de reais por algumas pessoas que estão no poder e deveriam estar resguardando os nossos direitos. Infelizmente. E conhecer isso, gente, compreender como a política funciona, né, saber quais as ações que os nossos governantes estão tendo com o nosso dinheiro, com, né, os nossos direitos, é extremamente fundamental para que a gente lute, né, por nossos direitos serem de fato colocados em prática. No Império Romano, né, na Roma Antiga, cidadania estava relacionada ao exercício de direitos políticos, civis e religiosos, atribuídas somente aos patrícios. Mais uma vez, a gente vê, né, que apenas uma parte tinha esses direitos. Na época, eram homens livres, descendentes dos fundadores da cidade, ou seja, se mantinha, né, sempre aquele grupo específico, né? Então, negado aos plebeus, que eram os descendentes de estrangeiros, assim como aos escravos, né? Todos aqueles que não saldavam suas dívidas, os traidores e os prisioneiros de guerra. Com a expansão militar romana, o advento da Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., assegurou aos plebeus o acesso ao exercício da cidadania. Então, antes de Cristo, na Roma Antiga, foi observado, né, que era necessário ter ali todos os direitos. Então, o direito romano definiu a cidadania como um estatuto jurídico-político que era conferido a um dado indivíduo, independentemente de sua origem ou condição social anterior, ou seja, não estando exclusiva mais apenas, né, aquelas pessoas de posse. Então, esse estatuto, né, o Status Civitas, uma vez adquirido, atribuía-lhe um conjunto de direitos e deveres face à lei do império. Então, não é só direitos, né, mas vai ter deveres também. É neste estatuto que se inspiram os conceitos mais modernos da cidadania. Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média, as relações entre o cidadão e o Estado passaram a ser controladas pela Igreja Católica e, com o feudalismo, né, a vassalagem estabeleceu uma relação intensa de dependência com o camponês. O homem medieval nunca foi cidadão. De alguma maneira, né, foram suspensos os princípios da cidadania. Então, o que tinha começado, né, no Império Romano foi, né, substituído, voltando para a retirada de direitos de algumas pessoas. Na Idade Média, né, a desagregação do Estado romano traduz-se no fim do conceito greco-romano de cidadania. Em seu lugar aparece o conceito de submissão. Então, os direitos do indivíduo passam a estar independentes da vontade arbitrária do senhor. Então, malgrado este panorama, né, um importante conceito começa a difundir-se nessa altura: a consciência que todos os homens eram iguais porque filhos de um mesmo Deus. Quando a gente fala que a questão dos direitos do indivíduo passam a estar dependentes da vontade arbitrária do senhor, seria aquela pessoa que está governando, né, aquela pessoa que tem o poder, de acordo com a vontade dela, ela poderia dizer que você poderia fazer algo ou não. Poderia mudar com o humor dela, com o dia. Bom, não importa quem dava as ordens, vamos dizer assim, quem tinha o direito de expressar a vontade ali para o direito dos outros seria aquela pessoa. Então, ninguém é por natureza escravo ou senhor. São as circunstâncias do nascimento ou os acasos da vida que ditam as diferenças entre os homens. A Revolução Francesa, né, que iniciou em Paris em 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, que é essa foto aqui, na verdade foto não, né, essa ilustração que vocês estão vendo embaixo, então, alterou o quadro político daquele país, né, e foi um marco na instauração do Estado democrático voltado para os interesses de todos os cidadãos, um exemplo, né, seguido por outros países.
Então, com o início da Idade Moderna, foram introduzidos os princípios de liberdade e igualdade, na busca pela justiça e contra os privilégios. Aqui no Brasil, então veja que em 1789, lá na Revolução Francesa, já se observava a questão da retirada dos privilégios de alguns. Então, somos todos cidadãos, somos todos da mesma nação, e mesmo quem não seja daqui, estrangeiros que porventura estejam aqui e residam, passando a ser cidadãos brasileiros, também vão ter os seus direitos e deveres, lógico. Na Idade Moderna, entre os séculos XVI e XVIII, desenvolveram-se em toda a Europa 3 importantes movimentos políticos que conduzem a uma nova perspectiva sobre a cidadania. Então, primeiro, na maioria dos países, a centralização do Estado implicou o fim do poder arbitrário dos grandes senhores. Então, começou-se a ter ali uma modificação de quem dava as ordens. Este processo foi quase sempre precedido pelo reforço do poder dos reis, apoiados num sólido corpo de funcionários públicos. Cidadãos passam a reportar-se ao Estado e não a uma multiplicidade de senhores. Na Inglaterra, em fins no século XVII, os cidadãos colocam fim ao próprio poder absoluto dos reis e consagram o princípio da igualdade de todos face à lei. Ou seja, não tem ninguém que vai ser superior, que vai ter privilégios. Então, o Estado, enquanto instituição, só se justifica como garante dos seus direitos fundamentais, como a liberdade, a igualdade e a propriedade. Então, todos deveriam passar a ter este direito. No terceiro, alguns teóricos, como John Locke, vão mais longe e proclamam que todos os homens, independentemente do Estado-nação a que pertençam, enquanto seres humanos, possuem um conjunto de direitos inalienáveis. Nascia deste modo o conceito de direitos humanos e da própria cidadania mundial, onde hoje, lógico, hoje eu não estou falando atualmente, 2021, mas considerando o século XVII, a gente está no hoje. Então, considerando a atualidade, a gente vê que os direitos humanos, existem acordos internacionais, existem reuniões internacionais para justamente resguardar os direitos de todas as pessoas, todos os cidadãos. Então, ainda na evolução do conceito de cidadania, agora falando da idade contemporânea no século XIX. Então, a gente já está chegando mais próximo do que temos hoje, no caso da proximidade com o século que estamos vivendo. Então, as lutas sociais que varrem a Europa no século XIX procuram consagrar os direitos políticos e os direitos econômicos. Nos primeiros, nos direitos políticos, os cidadãos reclamam a possibilidade de elegerem ou substituir quem os governam. No segundo, que são os direitos econômicos, reclamam o acesso aos bens e patrimônio coletivamente produzidos e acumulados. Então, a gente vê a questão da democracia sendo colocada ali, sendo observada como algo interessante, uma vez que os cidadãos poderiam ter essa possibilidade de escolher quem seria o governante deles, podendo ser por um certo período para substituí-lo, aquele que foi escolhido, se necessário, tá? No caso da gente aqui do Brasil, a gente tem a questão da reeleição, Então, muitos acreditam que não é algo positivo, onde a alternância poderia ser algo mais interessante para a gente, uma vez que o governante, vamos dizer, o presidente, só para considerar o cargo máximo, vamos dizer assim, do governo, então
se não houvesse essa questão de reeleição, os presidentes escolhidos, eles tentariam, né, dentro daqueles 5 anos, fazer o máximo possível para erguer, né, o país, dar direitos à população e não tirar isso. E também, no caso da reeleição, muitos políticos utilizam disso para passar, né, a vida toda ali como políticos, e se envolvem, né, em corrupções, em esquemas fraudulentos, porque eles vão perdurar, né, ter a chance de perdurar ali por diversos anos. Agora, no século XX, né, os combates sociais avançam no sentido de uma melhor distribuição da riqueza coletivamente gerida, nomeadamente para assegurar condições de vida mínima para todos os cidadãos. A cidadania confere automaticamente um vasto conjunto de direitos econômicos, sociais, culturais, etc., assegurados pela sociedade de pertença. Então, houveram, né, no caso, houve muitas lutas para que esses direitos pudessem ser colocados em prática. Nós, mulheres, né, pelo mundo todo, tivemos que batalhar muito mais para que a gente pudesse ter nossos direitos colocados, né, em prática, né, para não ficar só no papel. Só para vocês terem uma ideia, as mulheres, nós mulheres, né, tivemos, vamos dizer assim, uma demora muito grande para que a gente pudesse fazer uma simples coisa, que é votar. Então, nem todos os países eles permitiam que mulheres votassem, tá? O Brasil foi um dos últimos países que permitiu isso, para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, só em 1932 que nós mulheres tivemos o acesso ao voto. Tem outros países, né, pior do que a gente, vamos dizer assim, que foi que foi só em 2011, né? A Arábia Saudita, as mulheres elas não poderiam, né, ter direito a voto antes de 2011, tá? Então, há 10 anos atrás, tá? Então, uma coisa que parece, né, é algo tão simples, tão, sei lá, óbvio, mas que era proibido, né? Em contrapartida, a gente tem a Nova Zelândia, que foi o primeiro país a promover o sufrágio feminino, vamos dizer, o direito, né? Por ocasião do Dia Internacional do Direito da Mulher, que hoje a gente tem, que é comemorado, né, dia 8 de março, a gente tem países que demoraram muito, como o Brasil, né, entre outros, a fazer com que nós, mulheres, pudéssemos ter esse direito. Então, foi uma luta, muitas mulheres morreram e, né, tiveram aí seu poder, vamos dizer assim, né, de voz e vez sendo colocado em prática. Então, o voto feminino no Brasil, como eu falei, foi conquistado em 1932 e incorporado à Constituição de 1934 como facultativo, né? Somente no Código Eleitoral de 1965 é que equiparou o voto feminino ao dos homens. Então, os homens, aqui, né, a gente sabe que atualmente o voto ele é obrigatório. Então, em 1932, né, com a alteração na Constituição de 34, ele passou a ser facultativo, ou seja, as mulheres poderiam, se quisessem, votar, né? Não era obrigatório, até porque ainda se achava que mulher não sabia, né? Ah, a mulher lá vai saber escolher presidente, né? A mulher não serve para nada. Lógico, isso pensando no pensamento, né? Falando no pensamento que muitos homens tinham na época, e até hoje ainda tem, né? Homem que tem esse pensamento machista e patriarcal. E aí achava-se que mulher só servia para ser dona de casa e ser mãe, pronto, acabou, se ela não tinha que ter direito nenhum.
E aí, só em 1965 que o voto das mulheres passou a se equiparar, né, ao voto dos homens. Então, o conceito, né, de cidadania no Estado Democrático de Direito, conforme explica Luiz Flávio Borges Dusso, está relacionado a um status jurídico e político, mediante o qual o cidadão adquire direitos civis, políticos e sociais, mas também vai adquirir deveres, né, pagar impostos, votar, cumprir as leis relativos a uma coletividade política, além da possibilidade de participar da vida coletiva do Estado. Esta possibilidade surge no princípio democrático da soberania popular. Assim, participava ativamente da condução da gestão pública, né, que faz parte do exercício pleno da cidadania, importando não somente em apontar as melhorias a serem realizadas, mas também em atuar na direção de sua realização. Quem quiser conhecer, né, ler mais sobre isso, está aqui o site, né, dessa informação. Então, a gente vê que é importante, né, através dos direitos e deveres, da questão política dentro de um Estado democrático, também que a população cobre, né, do Estado, que a gestão pública ela seja realizada de forma a pensar na sociedade, né, nos cidadãos que ali estão, né, sobre a responsabilidade do Estado em muitos aspectos, como a questão de saúde, segurança, educação, meio ambiente, entre outros. A inclusão política se faz por meio do exercício pleno da cidadania, o que é reforçado pela colocação de Dalmo de Abreu Dallari lá em 1998. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Vou trazer um exemplo bem simples, né, que a gente pode estar colocando aqui. No momento que você não exerce o seu direito de voto, por exemplo, você abre mão desse direito, então você está abrindo mão de querer, né, lutar por algo que seja benéfico para a sociedade, no seu ponto de vista. Então, no momento que você não vota, né, você joga esse direito, vamos dizer assim, na lata do lixo, você não tem como argumentar, né? Porque você simplesmente deu o seu direito para uma pessoa fazer o que ela quisesse, né? Quem for escolhido pelos outros. Então, você pode estar dizendo, professora, mas se eu votar numa pessoa e aquela pessoa não ganhar, tudo bem, você exerceu o seu direito. Se aquela pessoa não votou, a maioria, né, dos votos válidos não levaram para o seu candidato ser o escolhido. Mas é um direito seu, independente de ter sido seu candidato ou não, é um direito seu lutar para que aquela pessoa que foi escolhida ela coloque em prática, né, a Constituição Federal e os direitos e deveres dos cidadãos, né, não só deveres, né, então não só aumentar mais impostos, mas deveres também do Estado para com a sociedade. Então, aplicar a questão da saúde, por exemplo, meio ambiente, trazendo algo bem básico, que é a questão do saneamento básico. Então, boa parte da nossa população, por exemplo, não sabe nem o que é saneamento básico. Então, como ela vai exercer o seu direito de cidadão de cobrar um saneamento básico, né, que tenha na sua residência, passando ali rede de esgoto, que ela tenha água encanada, que ela tenha coleta de lixo, se ela não sabe nem o que é isso? Então, ela já precisa de ter outro dever do Estado, que é o direito à educação.
Então, veja que uma coisa leva a outra. A sociedade, ela só cresce com um princípio básico, que é a questão da educação, tá? Com a educação, a sociedade, ela vai conseguir, né, ter uma qualidade melhor na questão da avaliação crítica dos aspectos sociais. Ela vai conseguir desenvolver-se no sentido de ter pessoas cada vez mais qualificadas no mercado de trabalho e este mercado absorvendo essas pessoas, que não é o que a gente vê atualmente, mesmo antes da pandemia, tá? A gente vê aqui no Brasil pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, sem exercer a sua formação. Por quê? Porque acha algumas empresas, né, acham um absurdo você ter que pagar um salário justo por um profissional qualificado. Então, muitas vezes, uma pessoa com mestrado, doutorado, né, especializações, uma pessoa qualificada, ela precisa se submeter a ter um salário muito mais inferior, mesmo que dentro da sua área, para não morrer de fome, né? Para ter um trabalho. Caso contrário, ela vai ter que trabalhar em outra área, onde o salário vai ser menor ainda. Tá? Então, a gente vê o quanto que a educação é algo fundamental para o crescimento da sociedade. E que aqui no Brasil ela sempre foi deixada de lado, porque, como eu falei, com a educação a gente consegue ter pensamento crítico para as coisas relacionadas à sociedade, Estado, ela vai conseguir compreender os seus direitos e deveres, vai conseguir compreender que determinada decisão, né, tomada por certos políticos, isso vai afetar de certa forma a sociedade de forma negativa e cobrar, né, para que isso não seja realizado. Como eu falei, com a educação a gente vai ter pessoas mais preparadas, consequentemente a gente vai ter menos violência, porque a gente vai ter mais emprego, a gente vai ter menos danos ao meio ambiente, porque a gente tem uma população mais equilibrada, né? Uma população que tem um conhecimento do desenvolvimento sustentável. A sociedade ela vai cobrar isso para que ela tenha benefícios no sentido de ter qualidade de vida, que isso é atrelado, sim, à questão ambiental também, né? Uma vez que a gente vai ter um rio que não vai ter poluentes, né? A gente vai ter menos agrotóxicos cancerígenos sendo liberados, só para ter uma ideia. O ano passado foram 300 e poucos que foram aprovados, né? Inclusive que são proibidos em inúmeros países devido aos danos, né? Aos problemas que esses agrotóxicos vão estar causando no ambiente e, né, nos consumidores também. Então, a gente precisa lutar, né, e não deixar que tomem todas as decisões pela gente. A gente precisa, sim, exercer o nosso papel de cidadão e colocar em prática ali para que nossos direitos não sejam cada vez mais retirados. Observem, né, que as palavras de Dall'Are, em 98, né, que a gente leu agora, indicam que participar ativamente da vida e do governo é um direito do povo, né? E aí eu pergunto a vocês, você tem exercido esse direito, né, em seu município? No Brasil, a Constituição de 1988 foi um marco na conquista do povo pelo seu direito a participar da tomada de decisões no país. No dia 27 de julho de 88, em que foi promulgada a nova Constituição, Ulisses de Guimarães disse o seguinte: essa será a Constituição cidadã, porque recuperará como cidadão milhões de brasileiros vítimas da pior das discriminações, a miséria.
Cidadão é o usuário de bens e serviços do desenvolvimento. Isto hoje não acontece com milhões de brasileiros segregados nos guetos da perseguição social, onde a gente vê pessoas que ficam marginalizadas. E agora, cada vez mais, né, o nível de miséria aqui no Brasil está cada vez mais aumentando, o desemprego cada vez mais aumentando e o país cada vez mais afundando. Aí vocês, né, podem estar se perguntando, falando assim: ah, professora, mas é por causa da pandemia. Será mesmo? A gente vê países que tiveram uma conduta séria, né, em levar, vamos dizer assim, a sério a pandemia, levando em consideração que é um vírus que sofre mutação, um vírus que mata, um vírus que causa colapso no serviço de saúde e colocaram em prática restrições, lockdown, fizeram com que, de fato, né, se aplicassem as restrições, aplicando multas, né, restringindo o acesso a diversos setores que não eram importantes naquele momento, e hoje eles estão tendo um crescimento econômico. E eu não estou falando apenas da China, né, que foi o país onde se é conhecido como tendo, né, os primeiros casos da Covid, mas outros países, alguns países da Europa, que também estão se reerguendo, uma vez que mantiveram todas essas orientações. Países como Nova Zelândia, Austrália, eles mal tiveram mortes. Se eu não me engano, foram apenas 1.000 e poucas mortes na Austrália com a pandemia. Ou foi na Austrália ou foi na Nova Zelândia. Por quê? Porque foi respeitado, né? A população ela tinha educação e ela conhecia a importância de se seguir as orientações governamentais, as orientações da Organização Mundial de Saúde para se restringir a circulação do vírus. E com isso, eles estão, né, tendo todas as suas atividades voltando ao normal. É, países como os Estados Unidos, que estava na verdade, o governo brasileiro estava agindo como o governo americano, né, de forma negacionista em muitos aspectos, mas o governo americano, mesmo tendo essa visão negacionista, ele investiu, né, na compra de vacina e, de certa forma, em alguns aspectos que favoreceram hoje, principalmente após, né, a, a assumir, né, o Joe Biden, que não é um negacionista e está enfrentando de fato como deve ser, né, uma pandemia. A gente está vendo agora os Estados Unidos vacinando população, já chegou a nível de vacinar adolescentes, né, sem ser grupo de risco, né? Qualquer adolescente já vacinou todas as outras categorias de idade, está investindo na questão de turismo de vacina, onde qualquer pessoa, né, turista que vá lá nos Estados Unidos, ele pode, um exemplo, visitar o Grand Canyon e lá tem um posto de vacinação. Então você vai visitar o país e já sai vacinado. Só que aí a gente vê, né, que isso aqui para o nosso país está extremamente longe de acontecer e que, querendo ou não, só beneficia quem? Quem tem, ó, dinheiro, né? Então a gente vê que pessoas com alto poder aquisitivo pode viajar para os Estados Unidos, que só para citar um exemplo, existe um pacote, né? Algumas agências de turismo estão fazendo pacote da vacina, eles estão chamando assim, onde acontece o quê? Você paga 15 mil reais, vai para o México, né? É uma viagem de 20 dias. Você vai para o México, porque os Estados Unidos não permite que você vá direto. Então, você passa a quarentena lá no México, viaja para os Estados Unidos, fica num hotel lá, toma sua vacina, fica por 5 dias e volta. Pronto. Viajou, curtiu, tomou vacina, né? E voltou e ficou imunizado.
né? Só lembrando que a vacina ela não é 100% eficaz, ela não vai impedir que você transmita o vírus, né? Ela vai, lógico, diminuir as chances de você precisar, né, de uma internação hospitalar. Só que quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus vai estar circulando. Consequentemente, né, a gente vai ter a diminuição dos casos. Mas a interpretação de algumas pessoas que nos governam são completamente contra, né, as orientações de isolamento social, de uso de máscara e entre outras coisas. Engraçado que quando viajam para outros países, né, segue direitinho todas as orientações, mas aqui fica orientando a população a não seguir nenhuma dessas orientações de biossegurança. Então, movimentos populares como a Cidadania contra a Miséria e pela Vida, né, liberado por Betinho, onde, né, tem como logo essa ilustração aqui, e a ação dos caras pintadas que incentivou o impeachment do presidente Collor, né, são exemplos do exercício desses direitos. Então, a gente vê que o cidadão ele pode sim, né, lutar quando vê a possibilidade de que aqueles direitos que eles estão tendo, né, estão sendo retirados, que aquela pessoa que foi escolhida para governar, ela não está fazendo de forma adequada, né, ela está sendo corrupta, ela está desviando, ela está cometendo crimes de assassinato, de genocídio, né, mas algumas pessoas acham que, 450 mortos, não tem nada não, né? Para quem enaltece torturador, realmente isso não é nada. Outro exemplo é o recolhimento correto dos impostos, que deve ser feito por todos os cidadãos da mesma maneira, que devem contribuir para a manutenção da segurança e do patrimônio público. Então, considerando estes exemplos, você diria que temos exercido a cidadania de maneira plena? O que é que vocês me dizem, pessoal? Quero ouvir vocês. Hein, gente? Vocês exercem o direito de vocês de cidadão, vocês ouvem, né, vão atrás de saber das decisões que estão sendo tomadas, sejam por vereadores, né, prefeitos, governo, deputados, senadores, Professora, presidentes. Oi. é, eu acho que eu sou um pouco irresponsável em relação a isso, até porque aqui na minha cidade, os vereadores, alguns somem, né, quando eles ganham, e Mas fica bem complicado essas coisas de política mesmo. por que somem? Porque a população não vai atrás. Se a população cobrasse, Escondem, cobrem um buraco que ninguém acha. mas eles estão ali para exercer um exercício político, né, do Estado. O Estado, quando eu falo, não o Estado, vamos por Paraíba, tá? Estado politicamente falando, né? Então, se esses vereadores somem, vocês, cidadãos da cidade, vocês devem abrir ação, né, no Ministério Público e buscar saber informações sobre esses vereadores que não aparecem, tá? Os vereadores, eles são responsáveis por construir as leis, né, da cidade. A Câmara de Vereadores, ela é aberta, vocês podem participar, vocês podem ter voz, tá? Dentro desse exercício, né, de cidadão. Vocês podem estar dando sugestões, né? Vocês podem estar trabalhando de forma positiva. Então, não é porque o meu dever como cidadão é só lá ir na urna eletrônica, apertar lá um botãozinho e pronto. Não, é muito mais, vai muito mais além do que isso. Só para citar exemplo de uma reunião de vereadores que eu participei, aqui de João Pessoa, queriam, a gente estava lá para lutar pelo direito, né, vamos dizer assim, de manter um trabalho ambiental que a gente exercia e que não, assim, o custo ia ser praticamente nada, né, falando a nível governamental.
E seria através de doações que a gente iria manter o projeto. Na verdade, a gente estava requisitando apenas um espaço para manter as atividades, né, para guardar os materiais ali do nosso exercício profissional, que seria a conservação das praias, né, das áreas de reprodução de tartarugas marinhas, que é uma espécie que está com perigo de extinção, extremamente importante a nível ambiental, é o que a gente chama de espécie guarda-chuva, porque a gente protegendo a tartaruga, a gente protege outras espécies, e que elas utilizam o nosso litoral como área de desova. Elas são fiéis ao local de nascimento, então, se elas nasceram aqui, elas vão desovar aqui, né, quando tiverem adultas, e a gente queria apenas um espaço para poder colocar os materiais e fazer o trabalho de educação ambiental para conscientizar, né, a população e turistas que por ali passassem. E aí, como eu disse, o custo disso aí iria ser ínfimo, e para o governo seria simplesmente, né, fazer a liberação do uso de um espaço público para colocar um container. Em compensação, estava sendo, né, tomada a decisão na época, eu não lembro se foi 2009, por aí, tá? 2009, 2011, não lembro agora. Mas estavam uma discussão, né, na verdade, em relação à questão da Ponta dos Seixas. Aquele projeto que existe ali, né, de Niemeyer com a Estação Ciência, né, que tem os prédios ali que foram construídos. Então, ali foi construído totalmente inadequado, uma vez que a infraestrutura necessária, né, para a construção daquilo afetou drasticamente a questão da barreira ali do Cabo Branco, né, da Ponta dos Seixas. E mesmo antes de ser construída, tiveram várias pessoas que foram atrás, que disseram que não era positivo construir ali, mas construíram. E aí, com o avanço, né, da degradação, da erosão ali daquela falésia, porque é uma falésia viva, naturalmente aquela falésia ela vai estar, vamos dizer assim, sendo destruída, né, sofrendo a ação da erosão naturalmente. Só que isso foi acelerado muito, né, assim, questão de décadas, pela ação humana e principalmente, mais rapidamente, pela construção ali da Estação Ciência, né, a Estação Cabo Branco e a Estação Ciência. E aí, queriam construir, né, ali, não sei se vocês visitaram, né, de 2019 para cá, ali o Farol do Cabo Branco. Vocês conhecem, já foram? Hein, pessoal? Já lá, inclusive, tem um aquário, né? Eu acho. Não, o aquário é no Seixas, é embaixo, não é lá no farol em cima, não, da barreira. Ah, não, desculpa, o farol tem um bosque ali no não sei o quê. Isso. Agora tem um bosque. Esqueci também o nome daquele bosque. Então, quem foi, né, há pouco tempo, tô falando de 2019 para cá, já dá para ver muito a degradação, a erosão que foi sofrida. Então tem a ponta tem o farol, né, dos Seixas, aí tem uma ruazinha na frente, aí vinha uma calçada e tinha uma mureta de proteção. Quem já foi, lembra disso? Tem gente? Sim, lembro. Pronto. Para vocês terem uma ideia, entre 2008 e 2009 eu fiz um projeto ali, né, eu sou bióloga, né, então a gente estava fazendo a observação da vida marinha. E aí a gente tinha aquela mureta, a gente estava depois da mureta, colocou uma tenda dessas que é uma média, né, 2 metros quadrados, e ainda, lógico, tinha uma margem de segurança ainda de falésia e de vegetação. Hoje em dia, ela está, eu acho que uns 5 metros para trás da mureta, ou seja, caiu toda aquela área que a gente usou, né, para colocar a tenda, caiu a mureta, e já desabou uns 5 metros para dentro. Aí, isso em uma década, mais ou menos. E aí, o que é que queriam fazer?
né? A ideia nessa reunião de vereadores que a gente participou era eles queriam estar investindo milhões, eu não lembro se era 3 ou 5 milhões, para reformar aquela área, para botar banquinhos, para deixar um ambiente mais bonitinho. Só que era justamente na área que estava sendo, né, erodida. E a gente foi, né? Tava eu, algumas pessoas da ONG Guajiru, alguns professores da UFPB, que na época eram até meus professores, e a gente foi, né, mostrar ali, reivindicar que iria ser milhões gastados e jogado no lixo, que um ano depois parte daquilo já iria estar demolido. Então, não foi aprovado, né? Reestruturar a questão do parque ali, que fica mais para dentro, né? Mas a forma, o projeto que eles tinham inicialmente era outro e, assim, ia ser dinheiro nosso jogado no lixo. Então, a gente precisa ter essa participação ativa, a gente precisa sim saber quais são as decisões que estão sendo tomadas para a gente poder lutar pelos nossos direitos e saber onde nosso dinheiro está sendo aplicado. Trazer um exemplo agora, né, bem recente, né, atualíssimo, que é a questão da CPI, né? Vocês estão acompanhando a CPI da Covid? Tem alguém que está assistindo as reuniões na TV Senado? Ninguém? Então, temos aqui na sala 7 alunos e nenhum de vocês está acompanhando ou pelo menos se não estiver assistindo ou ouvindo ao vivo, vocês estão acompanhando as notícias? Muito por cima, Clélia. Então, Eu tô, professora. Gelli, tá? Tô, Ótimo. tô, e assim, é uma sensação de raiva. É uma coisa que muitas vezes eu paro até de ver, porque me faz mal, sabe? Indignação, né? É demais, é demais. É um misto de sentimentos que a gente tem, né? A gente fica incrédulo, a gente Sim, fica revoltado, a gente fica com raiva, como se fala, é um misto de sentimentos, né? E todos negativos, por saber a forma como estão conduzindo o nosso país e que já tem 450 mil mortes. E que tem pessoas que acham que não é que não nada é demais. nada, que não é nada, que não é nada, é revoltante, é revoltante. Exatamente. Só para citar um exemplo da Covid, dessa CPI da Covid, né? Eu estou acompanhando sempre que eu posso. Se eu estou no carro, eu ligo no rádio. Se eu estou preparando aula, ao mesmo tempo eu fico ouvindo a CPI pelo YouTube e preparando minha aula. Então, eu sempre estou tentando ao máximo estar, né, atualizada, ciente, vejo debates, vejo várias pessoas, né, comentando e falando suas considerações. E assim, o que foi visto ontem com aquela médica, não lembro agora se é Maiara, Maíra, sei lá, a médica que o pessoal chama, né, de Capitã Cloroquina, foi um absurdo. Foi ótimo, né, o que aquele médico, o outro, falou, né, colocou ela na parede, onde ela querendo dizer que a cloroquina e hidroxicloroquina são antivirais, uma medicação que a pessoa mais básica, né, eu acho que um médico recém-formado sabe o Foi, que é um vírus e um protozoário, tipo, coisa não é, básica. E ela essa não daí foi sabia. boa. Foi. Pô, parecia um professor de biologia ensinando para uma aluna de ensino médio a diferença de vírus e De protozoário. protozoário. Foi. E aí, bom que depois ele ficou questionando ela e ela mostrou o desconhecimento dela, né? Mostrou, na verdade, a contradição dela. Porque ele perguntou: você sabe que estudo clínico não se faz rapidamente? Quantos estágios tem o estudo clínico? Elas são 4. Então, você sabe que os estudos que foram feitos para hidroxicloroquina e cloroquina em relação a ter ação, né, antiviral, não tem resultados corretos, porque os estudos direcionados para isso não foram corretos, não seguiram todos os estágios.
Aí, ou seja, ela tá completamente se contradisse, né? Então, só para citar um exemplo de como que o nosso país está na mão de pessoas completamente lunáticas que estão numa pandemia achando que estão brincando de casinha, né? De bonequinho ali de Lego, que eles podem fazer o que querem e não vai ter consequência. Só que são 450 mil famílias que tiveram ente querido morto. Tiveram famílias inteiras que morreram, né? Que morreu pai, mãe, filhos. E para essas pessoas parece que não é nada. A gente precisa sim exercer cada vez mais, né, a nossa cidadania. A gente precisa colocar em prática esse nosso direito, porque senão cada vez mais a gente vai estar alienado e na mão de pessoas cada vez mais alienadas, pessoas que acham que a Terra é plana. Pessoas que seguem a orientação de uma pessoa que se diz professor, mas não terminou nenhum ensino médio e quer opinar sobre questões científicas, né? Então é muito contraditório isso. Por isso que eu digo, educação é fundamental, gente, porque com conhecimento a gente pode ir atrás dos nossos direitos, a gente vai ter conhecimento para argumentar e saber não ser manipulado, tá? Então, o Brasil, né, é uma estratégia dos governantes não investir em educação, porque assim a gente vai ter massa de manobra, né, pessoas que são facilmente manipuladas e vão votar ali de forma, porque fulaninho é meu amigo, porque eu gosto de cicraninho, porque fulano participou do Big Brother. Porque fulano é bonito. Porque fulaninho, é contra o PT. Então o PT é um inferno e essa pessoa é Deus. Então eu vou votar, olha, tem até Messias no nome. Mas passou 30 anos no governo como deputado e não fez nada. Aí as pessoas elas não conseguem avaliar essas circunstâncias, não conseguem avaliar que uma pessoa que se diz cristã, que se diz a favor de Deus, ela é a favor de tortura, de morte. Então, a gente precisa ter noção, gente, de avaliar pessoas para escolhermos como sendo governantes e lembrar que essa pessoa ela não vai governar para A e para B, ela vai governar para um país inteiro e que a gente precisa pensar no próximo também. A gente precisa pensar no direito de todos e não apenas no meu direito. Se fulano ganhar, eu vou ganhar tal coisa. Eu vou ser beneficiada. Tá, mas a que custo você vai estar sendo beneficiado? A custos de uma população estar perdendo direitos? Então, você é tão egoísta, tão egocêntrico, que só pensa no seu próprio umbigo? Então, a gente precisa rever isso aí, né, e deixar de pensar só no que é bom para a gente. A gente vive em sociedade, a gente deve pensar no direito do próximo também. Vale Seria também um sonho, Oi. seria um sonho, professora, se pelo menos 30% da população, não precisava ser toda a população, não, porque eu acho que aí já era querer demais, mas a gente tivesse 30% da população que soubesse o que realmente é política, a coisa talvez fosse diferente, Mudasse. mas Exatamente. infelizmente as pessoas não se interessam por política, né? Não. É incrível. Aí vem aquele, né? Pessoas que não têm argumento, aí vem aquela história. Política, religião e futebol não se discute. Não, gente, Justamente. política se discute. Aí é onde mais se deve discutir é política. Você não deve brigar e tomar determinado político ali como sendo seu político de estimação. Não pode falar de fulano, porque é fulano. Não, gente. Primeiro de tudo que todo mundo é humano, todo mundo pode errar. Certo? E porque não é porque é seu conhecido, porque é da sua família, seja lá o que for, que não vai poder cometer crime, certo? Então, muitas pessoas se corrompem e, caso isso ocorra, é necessário a gente lutar para que essas pessoas sejam punidas por aquele crime que cometeu, certo? Religião se respeita, tá? Então, religião, independente de qual seja ela, cristã ou não, ou mesmo não tenha nenhuma religião,
se respeita. Isso é um direito de cada um escolher se quer ou não seguir uma religião e qual religião. Então, não existe essa minha religião é melhor do que a sua. Por quê? Qual o sentido? Né? Não existe isso. Então, religião se respeita e ponto. E futebol, cada um tem o seu gosto, tá? Isso é relativo. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de basquete. Qual é o melhor esporte? Aquele que você se sente melhor para praticar, aquele que você se sente melhor para assistir, e ponto, certo? Porque se meu time perder, eu vou entrar no estádio, vou bater nos jogadores, ou então vou bater na torcida adversária, vou matar fulano. Que isso, gente? Que sociedade é essa que a gente está vivendo, né? Então, vale também ressaltar que a cidadania empresarial é também uma maneira das organizações, né, cumprirem com seus direitos ao mesmo tempo em que usufruem de seus direitos, cumprirem seus deveres, ao mesmo tempo em que usufruem de seus direitos na relação com os públicos, né, que de alguma maneira são impactadas por suas atividades. Então, as empresas, sim, devem pagar seus impostos. Então, não é porque, eu sou amiga do presidente, e aí eu tenho todos os meus impostos sonegados, né, perdoados, eu não preciso. O presidente é a favor da igreja tal, agora a igreja tal não vai pagar mais nada, né? Milhões ali que eles têm, mas eles não precisa pagar mais nada. Por quê, gente? Todo mundo tem seus direitos e deveres, certo? A cidadania empresarial está presente quando a organização oferece aos seus funcionários mais do que prevê a lei, como no caso de berçário, creche, assistência médica extensiva a familiares, né? Integração de pessoas com deficiência ao ambiente de trabalho e promoção de seu relacionamento saudável com os colegas, etc. Então, a gente vê, por exemplo, né, que está lá no direito da mulher, por exemplo, a gestante ter 4 meses, né, 120 dias de... esqueci agora. Licença maternidade. Licença, as palavras estão fugindo, gente. Licença maternidade, tá? Só que existem empresas, né, que elas deixam que essa mulher, ela no lugar de ficar 4 meses, ela fique 6 meses. Por quê? Porque é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelas pessoas que trabalham na área de obstetrícia, né, que trabalham com criança, pediatria, que a amamentação exclusiva até os 6 meses é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê, além das questões do desenvolvimento afetivo, emocional. Então, manter essa mãe 6 meses com o seu filho é muito mais importante e válido do que os 4 meses. Então, o que é que acontece? Muita mãe ela não consegue manter a exclusividade da amamentação nos 6 meses de vida do bebê, porque com 4 meses ela precisa voltar a trabalhar. E ela trabalha 8 horas, onde não tem tempo nem sequer de voltar em casa para almoçar e aí poder amamentar seu filho. Então, ela vai precisar, né, fazer uma alimentação complementar ali para o filho dela. Não, como que a gente pode trabalhar isso? A gente precisa conscientizar as empresas da importância disso, não só para a mãe e para o bebê, mas também para a sociedade, né? Que vai ser um cidadão a mais, que vai crescer saudável e poder ser, né, uma mão de obra futuramente. Países sérios, eles permitem que a mãe ela fique 1 ano ou até, depende do país, 2 anos em casa, com todos os seus direitos resguardados, recebendo o seu salário. O governo, ele dá um auxílio para que essa mãe fique em casa cuidando ali do seu filho, do desenvolvimento do seu filho, tá? Então, a gente precisa lutar por isso também, e não o contrário, né? Onde aqui no Brasil, muitas mulheres são penalizadas por serem mulheres. Têm um salário mais baixo do que os homens, muitas vezes não são contratadas, preferem contratar homens porque mulheres engravidam, né? Então, acham isso um absurdo.
como assim, gente? Né? Como eu falei, é a contramão de países sérios que veem a importância, né, de uma sociedade com equidade, certo? Onde as mulheres elas devem ter alguns direitos específicos, porque é elas que, né, vão gerar ali um filho, ou mesmo que elas não gerem, né, mas que tem ali os direitos mesmo durante a questão da adoção. Então, este é um termo que tem sido cada vez mais utilizado no Brasil desde que o Instituto Ethos de Responsabilidade Social iniciou suas atividades em 1998, estimulando o investimento em projetos sociais e ambientais pela iniciativa privada. E aí o próprio governo ele pode estar dando incentivos, né? Se você mantém ali aspectos ambientais resguardados, então você vai ter benefícios de certa forma em alguns impostos. Se você tem até empresas amigos da criança, né? Tem uns nomezinhos específicos que são selos que as empresas recebem quando elas trazem, né, vamos dizer assim, esse retorno para a sociedade em relação a, a benefícios, né, para os seus empregados e mesmo para a sociedade, para o seu entorno. Então, isso é importante que exista e que a gente cobre que exista, certo? Então, gente, próxima aula a gente vai continuar, certo? Vou finalizar aqui o que é cidadania e aí a gente finaliza por hoje e continuaremos na próxima aula. Então, ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e de outras pessoas. Observe que não é só você vive em sociedade, então você tem que pensar no coletivo. Ser cidadão é nunca se esquecer das pessoas que mais necessitam. Infelizmente, não é a realidade do nosso país. A cidadania ela deve ser divulgada através de instituições de ensino e meios de comunicação para o bem-estar e desenvolvimento da nação. A cidadania consiste desde o gesto de não jogar o papel na rua, como a gente deu exemplo no início da aula, né? Não pichar muros, respeitar os sinais e placas, respeitar os mais velhos, assim como todas as outras pessoas, né? Não destruir telefones públicos, saber dizer obrigado, desculpe, por favor, bom dia, quando necessário. Isso é coisa que a gente aprende na infância, mas que parece que as pessoas crescem e esquecem tudo isso, né? Até saber lidar com o abandono e a exclusão das pessoas necessitadas, o direito das crianças carentes e outros grandes problemas que enfrentamos em nosso mundo. A revolta, né, segundo o Juarez Távora, que é um militar e político brasileiro, ele diz que a revolta é o último dos direitos a que deve um povo livre para garantir os interesses coletivos, mas é também o mais imperioso dos deveres impostos aos cidadãos. Então, como eu estava falando com o Gelli, né, que está acompanhando a CPI, é um sentimento de revolta, de raiva, de indignação, né? Há um misto ali de coisas por a gente ver que, infelizmente, nossos direitos estão cada vez mais indo para o ralo. A questão do pensamento da sociedade, não pensar na sociedade, nos cidadãos brasileiros, na nação, está totalmente de lado e é feito piadas, né? É colocado ali como se não tivesse morrendo gente, né? É uma situação assim que a gente se parar para pensar como assim? Como existe um presidente, né, de um país, como existem governadores, prefeitos, como existem políticos que estão agindo desta forma e que está matando milhares, centenas de milhares de pessoas e que acham que isso é normal, né? O cúmulo do absurdo, vamos dizer assim. Gente, então, por hoje, tá? Nós encerramos nossa aula, nos encontramos semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, evitem aglomeração, usem máscara, lavem as mãos e, se Deus quiser, a gente sai dessa
em breve, mas a gente precisa lutar, colocar o que a gente falou na aula de hoje, colocar os nossos direitos de cidadão em prática para que a gente possa mais rapidamente estar saindo dessa pandemia. Caso contrário, se depender dos que estão aí lá no alto escalão, a gente vai demorar um bocado ainda, tá bom? Então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Ter algum comentário? Não? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Clênia. Boa noite. Boa noite. Boa. Boa noite.